Giorgio Agamben identifica uma catástrofe contínua na atualidade de um estado de exceção permanente. Na contemporaneidade, o que antes era uma medida emergencial se transformou no paradigma normal de governo, numa técnica de gestão que permeia a vida político-institucional das sociedades ocidentais até atingir seu plano de desenvolvimento. A exceção deixou de ser um momento de suspensão e se tornou a própria regra numa zona de indistinção onde os poderes legislativo, executivo e judiciário se confundem numa prática cotidiana de segurança que relega os seres humanos a uma precariedade jurídica absoluta. Agamben reconstrói a genealogia dessa estrutura partindo da França revolucionária e da invenção do estado de sítio, observando como o mecanismo de suspensão da ordem se inscreveu lentamente no funcionamento íntimo do poder. O estado de exceção moderno opera sob a forma de uma guerra civil legal, na qual o Estado utiliza a lei para despojar certas categorias de cidadãos da sua proteção jurídica, criando espaços onde a força de lei vigora sem a presença da norma. Essa transformação sinaliza, no pensamento de Agamben, a transição de um modelo jurídico baseado no contrato para um modelo biopolítico centrado na captura da vida biológica pelo poder soberano. A estabilidade do ordenamento político contemporâneo depende da inauguração de um espaço de exclusão radical na sua base. Esse espaço permite definir o que é plenamente humano e o que deve ser relegado à condição de vida nua, de uma existência exposta à violência soberana sem o amparo da cidadania. A biopolítica está entretecida no mecanismo original da soberania ocidental, que sempre se fundamentou na produção de uma vida matável e insacrificável. O paradigma do estado de exceção permanente manifesta-se hoje na gestão econômica e nas medidas de segurança que dividem a humanidade entre aqueles que possuem uma forma de vida e aqueles que são reduzidos à mera sobrevivência biológica. Nesse horizonte, o silêncio da lei não autoriza nem desautoriza qualquer procedimento legal, mas abre um espaço de pura discricionariedade onde o poder se exerce sem amarras. No caso de silêncio da lei, a teoria da autolimitação do Estado revela sua fragilidade, pois admite-se que ao Estado cabe fazer e desfazer o direito conforme a necessidade do momento. Esse silêncio é o lugar onde a anomia se torna a forma mais verdadeira da lei, um universo jurídico percorrido por tensões opostas que vão da norma à pura decisão. A relação política originária reside no bando soberano. O nomos, que governa a especialização do poder, torna possível a violência sobre a vida nua. Estar em bando significa ser abandonado pela lei, ser posto numa relação de exclusão inclusiva, onde a identidade do banido ainda é condicionada pelo bando que o rejeitou. O abandonado é ligado ao soberano através da sua própria exclusão, habitando uma zona cinzenta onde a vida biológica e o direito se tocam, mas sem se confundir, produzindo um resíduo humano que é o conteúdo primeiro da soberania. A genealogia do bando remete à figura do Vargus, o homem-lobo que habita o limiar entre a cidade e a natureza, representando a absoluta exposição da vida na relação de abandono. No pensamento de Hobbes, o estado de natureza funciona como estado de exceção interno à cidade, onde o soberano permanece como um homem-lobo em relação aos súditos que foram reduzidos à condição de homo sacer. A soberania baseia-se na violência que captura a vida biológica, transformando o corpo em objeto de um cálculo de poder que o despoja de qualquer subjetividade jurídica. O homo sacer emerge do direito romano arcaico como a figura paradigmática da vida que pode ser morta sem que se cometa homicídio, mas que não pode ser sacrificada em rituais religiosos. Essa vida sagrada habita o limiar onde as leis humanas e divinas se suspendem, deixando o indivíduo num estado de vulnerabilidade total perante a decisão soberana. A vida nua, a zoé, distingue-se da vida qualificada, a bios, sendo a vida nua, a zoé, incluída no ordenamento político apenas através da sua própria exclusão radical. A produção de vida nua constitui o elemento político original da soberania, articulando o poder sobre a divisão entre o natural e o cultural. Na política moderna, a vida nua tornou-se o destino potencial de todos os cidadãos, manifestando-se em figuras como o refugiado, o prisioneiro de guerra, o paciente em estado terminal, cujos corpos são disciplinados pelo Estado sem nenhuma restrição. O poder soberano redefine constantemente o limiar que separa o humano do animal,
o vivo do morto, criando uma horda de mortos-vivos que habitam as zonas de indiferença do direito. A biopolítica moderna opera através dessa necessidade constante de traçar fronteiras no interior da vida, capturando a existência orgânica em estratégias de controle e normalização. O Homo sacer representa a vida que resta quando todas as formas de proteção jurídica são retiradas, um resíduo sacral que pesa sobre a política ocidental como uma sombra. Essa vida é irremediavelmente exposta ao abandono, tornando-se o campo de experimentação para as tecnologias de governo que buscam gerir a população através da ameaça constante de controle e morte. Em outra parte do projeto de Agamben se identifica o campo de concentração como paradigma biopolítico oculto da modernidade, o lugar onde a exceção se torna a regra absoluta e permanente. O campo de concentração é a estrutura jurídica política fundamental onde o nomos da civilização ocidental se manifesta na sua forma mais nua. No campo, o Estado-nação rompe o nexo tradicional entre nascimento, território e direito, transformando os seres humanos em meros objetos de um cálculo biológico. Auschwitz revelou a lógica de comportamento organizacional que rege a biopolítica contemporânea, onde a produção da vida nua e a escolha soberana se tornam os critérios políticos decisivos. No campo, a vida e a morte se tornam indiscerníveis e a existência humana é reduzida a uma zona de indiferença total perante a lei. Esse modelo expandiu-se para além dos arames farpados, colonizando os espaços urbanos e as políticas de segurança que dessubjetivam os cidadãos para melhor subjugá-los ao poder do Estado. O espaço político da contemporaneidade se assemelha ao campo de concentração na medida em que a máquina governamental separa o humano da sua vida orgânica, transformando os corpos em matéria-prima para uma gestão de riscos. A vida nua é mantida em um estado de exceção permanente, habitando o umbral entre o ser e o não ser político. O campo representa o colapso de toda forma de vida, o ponto onde a proteção da lei desaparece completamente para dar lugar à força bruta de uma decisão que já não reconhece limites. No interior do campo, surge a figura do Muselmann, o prisioneiro que atingiu o limite extremo da apatia e da exaustão, representando a assinatura moderna da vida que não conta. O Muselmann é a figura que em vida já não é mais considerada vida, habitando a sombra completa entre a subjetivação e a dessubjetivação. Sua existência é marcada por um luto impossível, por uma melancolia que internaliza a ambivalência entre o corpo biológico e a identidade social. A articulação entre a melancolia e a vida nua se estabelece através da proibição do luto, onde a perda de certas vidas não é considerada digna do lamento. Enquanto o luto visa substituir o objeto perdido, a melancolia mantém a perda como uma presença psíquica constante, transformando a vida nua num significante instável que assombra o nosso mundo vivo. O Muselmann é o resíduo humano que desafia a nossa capacidade de testemunhar, o ser que permanece em nós como uma larva, denunciando o vazio ético do poder contemporâneo. A melancolia surge como uma forma de resistência subjetiva, como uma rebelião psíquica contra os dispositivos que fabricam vidas elimináveis. Ao internalizar a sombra da Zoé sobre a bios, o sujeito melancólico profana os mecanismos de exclusão, recusando-se a aceitar a separação imposta pela soberania. O trabalho da melancolia é a manutenção da ambivalência no âmago do eu, uma recusa em deixar que a vida qualificada seja completamente obscurecida pela vida natural capturada pelo poder. O conflito político decisivo da cultura ocidental reside na tensão entre a animalidade e a humanidade do homem. Agamben descreve o funcionamento de uma máquina antropológica que opera através de dispositivos de separação em conjunção para definir o humano a partir da exclusão do animal. Essa máquina articula o corpo e a alma, o logos e a vida animal, criando zonas de indistinção onde o humano é produzido como resultado de uma suspensão da animalidade. Por fora de jogo, a máquina antropológica exige uma reflexão sobre o mundo como o homem foi separado do não-homem e o animal do humano. A vida nua é a vida animalizada que constitui espaço privilegiado de elaboração do poder político no Ocidente. Uma consciência culpada a qual retornamos sempre que tentamos definir a nossa própria essência. O tédio profundo revela a relação íntima entre o humano e o animal, o ponto onde a abertura para o mundo se depara com a privação da própria natureza.
A superação desse conflito exigiria uma nova ontologia que não se baseie na captura da vida biológica, mas na libertação da potência do ser. A sacralização da vida através da linguagem do juramento reforça as ingerências religiosas sobre a cultura humana, prendendo o vivente em redes de obrigações e culpas. O desafio, então, consiste em desativar a máquina antropológica para encontrar uma forma de vida que transcenda a oposição entre o natural e o sobrenatural, permitindo que o homem habite o aberto sem a necessidade de excluir o animal que carrega em si. A experiência do estado de exceção encontra uma tradução literária na parábola de Kafka, Perante a Lei, onde o camponês espera eternamente diante de uma porta aberta que não deixa passar. Essa imagem poética descreve a condição de inclusão através da exclusão, onde o indivíduo está em relação com uma lei que não prescreve nada, mas que exerce um poder absoluto através do silêncio. A culpa perante a lei não deriva de uma transgressão, mas simplesmente do fato de se estar capturado num universo de injunções vazias e silenciosas. O limiar da lei é o espaço onde a igualdade política se transforma numa indistinção ameaçadora, onde todos são iguais perante a lei apenas na medida em que são igualmente expostos à violência soberana do Estado. Essa forma de relação explica o fenômeno da culpa indicativa de uma inclusão através da exclusão, uma armadilha ontológica onde o sujeito é mantido num estado de minoridade e renúncia. A lei vigora sem significar nada, a vida humana é reduzida a um resíduo de um comando que já esqueceu a busca pela justiça, mas apenas a manutenção da ordem. O desafio ao direito e ao poder surge na renúncia e na pobreza, na busca por uma simplicidade de uso que ignore as imposições da norma institucional. A arte e a imagem permitem aceder a esse espaço de compreensão, vislumbrando um local futuro onde o acesso à vida não passe pela mediação do poder soberano. Nomear sem dizer e antever sem predizer são gestos de profanação que buscam libertar o vivente da vertigem de uma lei que se tornou um dispositivo de captura total. A figura, a imagem conceitual do escrivão Bartleby, com o seu dizer preferiria não, representa um modelo de resistência de Agamben contra a lógica da necessidade e da soberania. Bartleby encarna o esforço de descriar o que existe, recusando-se a passar ao ato para manter a viva relação com sua própria potência de não ser. Em um mundo onde tudo parece inevitável e sagrado, a recusa de Bartleby abre um espaço de subjetividade e liberdade humana, uma cesura entre o poder ser e o poder não ser. A liberdade resiste em poder à própria impotência, de manter a relação com a privação em vez de se esgotar no ato final. O pianista que possui a potência de não tocar é mais livre do que aquele que está obrigado a executar a música conforme a partitura do poder. Essa potência do não é o que nos permite resistir à fabricação de vidas elimináveis, apresentando-se como uma rebelação ética contra os dispositivos de normalização biopolítica. Viver na intimidade da absoluta contingência significa aceitar que o homem não tem uma essência fixa ou uma vocação historicamente predeterminada. A comunidade de singularidades ligadas apenas na sua impropriedade é a alternativa ao bando soberano. Um compartilhamento de separações que não busca projetos comuns, mas a simples constatação do ser tal qual é. A existência melancólica e a potência de Bartleby convergem na busca por um mundo onde a vida não seja mais um objeto de cálculo, mas um lugar de pura comunicabilidade e expressão. A relação entre filosofia e poesia em Agamben dissolve-se na ideia da prosa, de uma linguagem que atinge a sua integral atualidade sem a distinção entre potência e ato. A prosa messiânica é o elo entre a linguagem, o mundo, a história, um estado onde a exterioridade da comunicação desaparece para dar lugar a uma exposição pura do ser. Na prosa, as palavras não transmitem mensagens nem significados fixos, mas manifestam a musicalidade inerente à existência humana. A ideia de prosa liberta a linguagem dos laços da escrita e dos sinais mudos que assombram um pensamento, permitindo uma compreensão imediata que não necessita de interpretação ou decifração. Essa prosa sem retórica, sem fetichismo, é a linguagem de uma tradução completada, na qual o pensamento cumpriu a sua tarefa de vir a termos com o legado poética. Através da musicalidade da linguagem, o ser humano se liga ao mundo não pela pressuposição, mas pela simples e completa presença integral em cada palavra dita.
A poesia e o pensamento escrevem-se na diferença que marca a linguagem, buscando a palavra que diz a essência do próprio verbo. A comunidade messiânica mantém-se em uma atualidade integral ao resistir à identificação, ao transcender o pertencimento substantivo a um povo ou uma nação. A prosa é um lugar de performance musical do próprio ser, uma zona onde a forma, o conteúdo, o sintático e o métrico se fundem em um meio que não admite divisões. A resistência contra a máquina biopolítica, então, em Agamben, exige um gesto de profanação e a assunção de uma nova forma de vida que não se deixe capturar pelos dispositivos de segurança e normalização. A melancolia, o jogo, a potência de não ser oferecem caminhos para desativar essa máquina antropológica, permitindo o surgimento de uma comunidade de singularidades quaisquer. O tempo messiânico em Agamben, então, é o tempo que resta para que operemos essa transformação, interrompendo a catástrofe de uma exceção que se tornou a regra. Em uma possível análise, a obra de Agamben talvez nos convide a redescobrir a infância da linguagem, a musicalidade do ser, a ideia de uma prosa que liberte a vida humana das sombras do poder. Um chamado para se habitar o limiar entre humano e inumano, entre animal, humano e sagrado, com uma coragem ética de superar talvez a herança de Carl Schmitt, que ainda nos assombra, e fundar uma política que não precise mais produzir a morte para justificar sua própria existência. O desafio proposto por Agamben é o de profanar a soberania, de restituir a vida ao seu uso comum, de transformar a vertigem do abandono numa liberdade absoluta de uma existência plenamente vivida.